Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, amigos do canal Professor Felipe Abreu. Hoje nós estaremos retornando com as gravações sobre a obra de Thomas Woods, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. E hoje nós iremos iniciar o capítulo 4. E o tema desse capítulo é a Igreja e a Universidade. Vocês sabem, quem está acompanhando essas aulas desde o começo, que nós estamos fazendo uma leitura integral da obra e comentando ela parágrafo a parágrafo. E quanto tempo vai terminar para terminar essa obra de mais ou menos aí 400 páginas, 300 páginas? O tempo que Deus quiser. Aqui, pouco a pouco, nós vamos aprendendo. Temos pressa, né? Não temos pressa, porque estudar de verdade, ler um livro de verdade, pressupõe paciência, tempo. E quem gosta de estudar se deleita com isso, né? Então vamos aqui continuar os nossos estudos. As últimas aulas nós focamos muito no papel dos monges para a construção da civilização ocidental, certo? Para a construção da Europa, como que os monges salvaram a cultura grego-romana. A gente falou dos monges copistas e assim por diante. Hoje nós vamos falar de uma grande contribuição da Igreja Católica para o mundo científico, para o conhecimento em geral. A gente vai falar, a partir de agora, vamos dedicar à universidade. Né? Vocês, com certeza, veem hoje muitas universidades, né? Muitas universidades de renome, outras nem tão renomadas assim. E uma coisa unânime na universidade de hoje, né? Um sentimento explícito ou implícito de um anticatolicismo, né? A universidade hoje, ela é, por excelência, um lugar onde o catolicismo ele não é visto com bons olhos, certo? E pensa o seguinte, se você está num lugar, você é católico, e você pensa, e nesse lugar a Igreja Católica é criticada, demonizada, de todas as formas possíveis e impossíveis, você pode imaginar quem criou a universidade, quem criou esse espaço, com certeza odiava a Igreja Católica. Mas o que poucos sabem é que a universidade ela é uma criação da Igreja Católica. Né? A universidade ela é uma inspiração da Igreja Católica. E a universidade ela nasceu na Igreja Católica. E poucas pessoas sabem disso. E por que a universidade se tornou o que ela é hoje? Assuntos para outros momentos. Mas hoje nós iremos ver como que ela se iniciou na história. Então, página 61, capítulo 4. A Igreja e a Universidade. Título: Uma instituição única na história. Embora muitos colegiais de hoje não sejam capazes de situar cronologicamente a Idade Média, estão convencidos de que foi um período de ignorância, superstição intelectual e etc. Nada mais longe da verdade, pois é a Idade Média que devemos a maior e inigualável contribuição intelectual da civilização ocidental para o mundo, o sistema universitário. A universidade foi um fenômeno completamente novo na história da Europa. Nada parecido existia na Grécia e na Roma antiga. A instituição que conhecemos atualmente, com as suas faculdades, cursos, exames e títulos, assim como a distinção entre os estudos secundários e superiores, chegaram-nos diretamente do mundo medieval. A Igreja desenvolveu o sistema universitário porque, com as palavras do historiador Laurie Dale, era a única instituição da Europa
que manifestavam interesse consistente pela preservação e o cultivo do saber. Ou seja, como nós sabemos, como nós já estudamos aqui nessa série de vídeos, desde a queda do Império Romano, a Igreja Católica se esforçou muito para reorganizar a Europa, né? Transformar a Europa em Europa, certo? Que o Império Romano ele era um império tricontinental, ele abarcava territórios na Ásia, na África e na Europa. Após a queda do Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente continua, né? O Império Bizantino continua. Porém, o Império Romano do Ocidente se desfaz. Então, a Igreja Católica tem que pegar todos aqueles espaços do Império Romano do Ocidente e reorganizá-los em reinos, países, colocar ordem nas coisas. E nós vimos de como que a Igreja Católica fez isso através da evangelização dos bárbaros, a conversão dos reis, né, para o catolicismo. Mas também a Igreja não é só a questão política que é importante, é a questão intelectual. E a gente viu o papel dos monges nisso nas últimas aulas. Mas a Igreja Católica também vai se preocupar com o saber, desde a época de Carlos Magno, que a gente estudou, o Renascimento Carolíngio, a criação de escolas paroquiais, escolas catedráticas, né, que são de responsabilidade dos bispos, e agora a igreja ela vai fazer um ensino superior, né? Quando a gente fala ensino superior, nós falamos do quê? Nós estamos falando do ensino universitário, a gente está falando do ensino da faculdade. E quem criou essa instituição chamada de universidade foi a Igreja Católica para atender às demandas intelectuais da época. E isso acabou virando um legado para nós. Então, como diz Lowry Dale, historiador citado aqui por Thomas Woods, a Igreja Católica é a única instituição da Europa que manifestava um interesse consistente pela preservação e o cultivo do saber. Ou seja, ao contrário do que muitos falam, a Igreja Católica ela era uma instituição medieval das trevas, da superstição, nada disso. A Igreja Católica era a única que estava preocupada com o desenvolvimento do saber e da ciência. E por conta disso, hoje nós temos saber e ciência, né? O pessoal gosta de excluir a Idade Média da equação. E eu, como medievalista, eu fico pensando como que, por exemplo, lá no século XVI, a época do Renascimento, os cientistas conseguiram chegar às suas teses. Muitos deles, eles estavam onde? Nas universidades. E as universidades católicas. Mesmo para discordar da Igreja Católica, eles tiveram que utilizar, muitas vezes, o instrumento da Igreja Católica, a universidade, sem qual eles não poderiam desenvolver a sua ciência, certo? Mas a gente vai ver também que muitos dos cientistas eram católicos, eram padres, né? E muitos desses cientistas eram monges, então ciência e Igreja Católica não são antagônicas, como muitos gostam de afirmar, né? Como muitos gostam de dizer. Não podemos estabelecer com precisão as datas em que as universidades surgiram, em Paris, Bolonha, Oxford, Cambridge, visto que tiveram os seus primórdios nas escolas das catedrais e nas posteriores reuniões informais de professores e alunos. Mas podemos dizer com segurança que começaram a ganhar forma na segunda metade do século XII. Para identificarmos a determinada escola medieval como universidade, devemos atentar para algumas características. Uma universidade possuía um núcleo de textos obrigatório com base nos quais professores faziam suas preleções e, ao mesmo tempo, expunha suas ideias próprias. Caracterizava-se também por estabelecer currículos acadêmicos bem definidos, que duravam um número de anos mais ou menos fixos, assim como por conferir diplomas. A concessão do título de mestre permitia
a quem recebesse o acesso ao grêmio dos docentes, tal como um artesão elevado a mestre era admitido no grêmio de sua profissão. Embora, muitas vezes, as universidades tivessem que batalhar junto das autoridades externas pela sua autonomia. Geralmente conseguiam-na assim como seu reconhecimento legal como corporações. Então, aqui é necessário explicar algumas coisas na Idade Média, certo? Existia as escolas catedráticas que eram cuidadas pelos bispos, as escolas paroquiais, que eram as escolas dos párocos, mas muitas dessas escolas elas vão ganhar uma grande relevância por conta dos professores, certo? Às vezes, uma escola catedrática tem um professor que é de notável saber, que tem textos que somente ele consegue ler e entender naquele lugar e naquele contexto, e isso acaba atraindo estudantes do mundo todo para ir estudar com este professor. E assim vai surgir as universidades. Mestres que estão em certos lugares, muitos, a maioria deles padres, a maioria deles monges, certo? E esses professores, eles estão lá nessas escolas paroquiais ou catedráticas, e os alunos chegam até eles de todos os lugares do mundo para aprender a ciência deste professor, certo? Porque esse professor ele tem o conhecimento universal, ou seja, ele sabe tudo sobre aquele assunto. Por isso que aquele lugar se torna uma universidade, né? Onde você aprende né, o, tudo sobre algo. E olha só, outra coisa que é importante entender sobre a Idade Média. O pessoal da Idade Média tinha uma espécie de, entre muitas aspas, sindicatos. Todo mundo tinha uma profissão. E nessa profissão, se você tivesse alguma relevância nessa profissão, você poderia entrar numa corporação de ofício. O que é a corporação de ofício? Vamos, por exemplo, dizer que existem numa cidade medieval 10 sapateiros, né? 10 pessoas de sapato, que sabem fazer sapato, dominam a arte da sapataria. Então, esses vão criar uma corporação de ofício dos sapateiros, onde eles vão trocar conhecimento sobre sapato, onde eles irão fazer combinações de preços para que cada um tenha o seu cliente em certo lugar daquela cidade, e os preços sejam igual, a qualidade seja a mesma, e assim não precisaríamos de jeito nenhum fazer. Não precisaríamos de jeito nenhum fazer. Só um minutinho. Não precisaríamos de jeito nenhum fazer a. Desculpa, gente, aqui teve a gente ligando, aqui é sem edição, tá bom? Sem edição. Não precisaríamos de jeito nenhum fazer aquela coisa do capitalismo, né? Que é aquela questão do capitalismo, certo? O que é a questão do capitalismo, pessoal? Que vende quem tem o melhor produto, oferta e demanda. Na Idade Média não era assim, o pessoal combinava preço mesmo, combinava qualidade dos produtos, e isso era feito nas corporações de ofício. Porém, como a gente pode ver aqui, os professores também eram uma profissão. As universidades elas foram se tornando um lugar onde professores e mestres se reuniam. E na universidade começou a gerar diplomas para esses professores e mestres. E quando você ganhava um diploma de mestre, por exemplo, o que acontecia? Você se tornava uma pessoa, você se tornava um professor quando você recebia um mestrado. E quando você recebia um mestrado, você poderia entrar para a corporação de ofício de professores. Você meio que entrava para o sindicato dos professores. Vamos lá. Só que tem um perigo aqui. Muitas dessas universidades ganharam muito prestígio, certo? Muitas dessas universidades ganharam fama. E o que vai acontecer? As universidades que ganharam prestígio e fama, elas vão receber
interferência de reis, de bispos locais, e meio que o ensino ele não vai ser livre. E é por isso que muitas dessas universidades que estão nascendo vão lutar para que elas possam ser independentes. Vamos entender isso um pouco mais. Página 62. O papado desempenhou um papel capital na fundação e incentivo das universidades. Nos tempos da Reforma, havia 81 universidades. 33 delas possuíam estatuto pontifício, 15 estatuto real ou imperial, 20 gozavam de ambos e 13 não tinham nenhuma credencial. Havia consenso em que uma universidade não podia conceder diploma sem a aprovação do Papa, do Rei ou do Imperador. O Papa Inocêncio IV concedeu oficialmente esse privilégio à Universidade de Oxford em 1254. Como pontífice de fato, e o imperador em teoria, possuíam autoridade sobre toda a cristandade, eram a eles que a universidade costumeiramente tinha de recorrer para obter o direito de emitir diplomas. Uma vez obtido o reconhecimento de uma ou outra dessas autoridades, os diplomas universitários eram respeitados por toda a cristandade. Já os outros diplomas, conferidos apenas com a aprovação de monarcas nacionais, eram considerados válidos unicamente no reino no qual eram emitidos. Então, as universidades, elas têm essa questão de ser internacionais. Ou seja, na Idade Média não existia o que a gente conhece hoje como países, estados-nações. Por exemplo, o Brasil é um país, a Argentina é outro país. Aí você olha para a Colômbia, é outro país, você olha para a Europa, a Inglaterra é um país, França é outro país. Essa constituição de país, ela vai surgir aos poucos na Idade Média mais tardia, na chamada Baixa Idade Média, e também, principalmente ali no século XVI, no século XV, quando a gente vai ter as primeiras formações de estados nacionais, de países. Na Idade Média, a gente vivia numa conjunção de cristandade e de sacro império. E dentro dessa cristandade, que o Papa é o chefe de todos os cristãos, e desse sacro império, a gente tinha diversos reinos, feudos, condados, ducados, e todos esses eram meio que independentes entre si. Todos eles eram independentes entre si. E a universidade, ela nasce como uma obra para a cristandade. Então, por exemplo, se eu tenho uma universidade em Paris, um aluno da Alemanha, um aluno da Hungria, um aluno da Itália pode ir até Paris estudar lá. Pode ir até Paris estudar lá. Temos uma língua universal, né, que é o latim. O latim, que é a língua acadêmica da Idade Média, e fazia com que todos pudessem ler obras obras na mesma língua, certo? Então, apesar de o pessoal pessoalmente falar línguas diferentes, na Idade Média, todas as obras intelectuais eram traduzidas para o latim. Então, a língua de estudos era o latim. Então, todos eles se entendiam, né? Todos os estudantes se entendiam. E olha só, pessoal, que interessante. Para emitir um diploma, a universidade tinha que ter autorização ou do Papa ou do imperador. Por quê? Porque esses são os líderes universais, ou seja, eles que comandam a cristandade. Ou do Papa, ou dos imperadores, ou dos dois. E algumas universidades menores, a autorização dos reis locais. Porém, uma universidade que só quer emitir o diploma em nome do rei, o diploma vale apenas para aquele reino, né? Agora, se você tem um diploma emitido pelo imperador ou pelo Papa, isso vale para toda a cristandade, ou seja, para toda a Europa e todos os lugares onde os cristãos, onde o Papa ou o imperador comandam, né? No caso do Papa, o mundo todo, né? Apesar de o mundo todo não ser cristão, o Papa ele é, segundo a doutrina católica, pastor universal do mundo, né?
Então vamos lá. Em certos casos, aqui na página 63, como os das universidades de Bolonha, Oxford, Paris, o título de mestre dava a quem o possuía o direito de lecionar em qualquer lugar do mundo. Era o ius ubique docendi. Vemo-lo pela primeira vez, em um documento do Papa Gregório IX, datado de 1233, relativo à Universidade de Toulouse, em que se tornou um modelo para o futuro. Então aqui, né, algumas universidades têm privilégios maiores que em relação a outras universidades. Por exemplo, na Universidade de Bolonha, o título de mestre dava a quem possuía o direito de lecionar em qualquer lugar do mundo. Ou seja, se você se formasse em Bolonha, você poderia dar aula em qualquer universidade da Europa, né? Porque essa aqui é uma universidade resguardada pelo Papa, né? Pelo, pelo Papa. Então, se você se tornasse um professor dessa universidade, você poderia dar aula em qualquer lugar do mundo. Você teria o título de mestre. Então, qualquer lugar onde as pessoas aceitam Papa, você é professor, né? Você vê que isso, comparado com a nossa realidade é bem diferente. Eu tenho um diploma de professor de história que é válido em todo o território nacional. Tá lá escrito no meu diploma, válido em todo o território nacional. Agora, se eu for passar para um outro país, o meu diploma ele tem que ser revalidado. O pessoal vai ver se eu estudei de verdade. Então, meu diploma ele não vale em outros países. Então, se eu for me mudar para algum outro país, eu vou ter que validar no meu diploma nesse país. Aqui, na Idade Média, se você te ganhasse um título de mestre, você poderia dar aula em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em fins do século XIII, o ius ubique docensi, quer dizer, aqui temos a palavra, essa frase, ius ubique docendi, significa que você pode ser professor, a licença para ser professor em qualquer lugar do mundo, né? Tornou-se o selo jurídico distintivo da universidade. Teoricamente, esses professores poderiam dar aula em qualquer centro universidade da Europa Ocidental, mas, na prática, cada instituição preferia examinar o candidato antes de admiti-lo. De qualquer modo, esse privilégio concedido pelos papas contribuiu significativamente para a disseminação do conhecimento e para a formação do conceito de uma nova comunidade acadêmica internacional. É claro, você, como professor, poderia dar aula em qualquer universidade. Porém, claro que a universidade iria checar, né, não só o seu diploma, mas o seu conhecimento. Seu diploma é válido em todo lugar. Mas, e se você for um falsário? E se você for um golpista? Então, é claro que você vai checar os seus documentos, né? Mas, de qualquer modo, esse privilégio concedido pelos papas contribuiu significativamente para a disseminação do conhecimento e para a formação do conceito de uma comunidade acadêmica internacional. Em vias de regra, todos os professores poderiam dar aula em qualquer lugar da Europa, criando assim um costume, criando assim uma cultura de conhecimento que ultrapassassem as fronteiras dos feudos e dos reinos. E assim, as pessoas poderiam se unir nas universidades para estudar. As pessoas poderiam se unir nas universidades para, em qualquer lugar do mundo, ter um conhecimento bom, porque tem uma comunidade internacional de professores que podem transitar pela Europa tranquilamente, porque, apesar das diferenças culturais, todos são cristãos, e um professor que tem o título de mestre de uma faculdade, ele pode se tornar conhecido em qualquer lugar, o seu conhecimento pode se espalhar por qualquer lugar da Europa e se tornar universal, uma universidade. Olha só, a gente vai continuar na próxima aula. Muito obrigado pela atenção e logo logo postarei a continuação desse conteúdo. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei!